Oi, gente! Nessa segunda videoaula, nós vamos estar vendo a resolução de outro exemplo de um sistema de equações pelo escalonamento. Então, vamos começar lendo aqui esse enunciado. Na sala de reuniões de um condomínio, há mesas de 4, 5 e 6 lugares, perfazendo o total de 22 mesas. Na última reunião que houve, compareceram 113 pessoas, que foram acomodadas nessas mesas, ocupando todos os lugares. Se o número de mesas com 6 lugares era o dobro do número de mesas com 5 lugares, e aí vamos agora organizar essas informações. Mais uma vez aqui eu trouxe para a gente uma tabelinha para ajudar a gente a organizar essas informações. Então, aqui no enunciado está falando que tem mesas de 4, 5 e 6 lugares, mas não falou qual é a quantidade. Então, essa quantidade eu vou estar chamando de algumas incógnitas. Então, de 4 lugares eu vou chamar de x. Então, nós temos x mesas de 4 lugares, y mesas de 5 e z mesas de 6 lugares. E a gente sabe que o total dessa quantidade de mesas são 22, como está falando aqui, ó. E o total de pessoas são 113. Então, esse aqui é o total de pessoas. Só que aí, a quantidade de pessoas, a gente tem que levar em consideração a quantidade de mesas e quantos lugares elas ocupam. Então, a gente vai ter 4 vezes x, então, né, são x vezes essas mesas de 4 lugares. O x aqui ficou meio estranho. 5y, que são y mesas de 5 lugares, e z mesas de 6 lugares. E aqui no finalzinho tá falando, ó, que o número de mesas de 6 lugares era o dobro das de 5 lugares. Então, ou seja, a gente tem que 2 vezes esse y, essa quantidade de mesas de 5 lugares, é igual à quantidade de mesas de 6 lugares. E com essas informações, a gente já consegue montar o nosso sisteminha. Então, nesse caso, a gente vai ter que x mais y mais z vai ser igual a 22. 4x mais 5y mais 6z vai ser igual a 113. E a gente vai ter aqui uma última equação que falou que esse número de mesas é igual. Então, nesse caso aqui, a gente teria o sinal de igual aqui. Então, a gente teria que 2y é igual a z. Só que aí, como depois a gente precisa escalonar esse sistema, essa última equação nesse formato, ela não nos ajuda muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa última equação aqui, ó. Dessa forma, 2y menos z igual a 0. Então, essa última equação vai ficar dessa forma aqui, ó, colocando o menos z no primeiro membro. E aí, agora a gente vai ter o sistema dessa forma aqui e nós vamos escalonar ele. Então, o primeiro passo é eliminar o x na segunda e na terceira equação. Só que se vocês prestarem bastante atenção, a nossa terceira equação já está sem o x aqui. Então, a gente vai precisar apenas transformar a segunda equação. E aí, que olhando para o coeficiente x da segunda e da primeira equação, aqui na primeira equação a gente tem que o coeficiente é 1, na segunda equação nós temos o 4. Então, nesse caso, para a gente poder escalonar esse sistema, nós vamos precisar vamos precisar multiplicar a primeira equação por menos 4. E aí, a gente vai ter menos 4x, menos 4y, menos 4z igual a menos 88. E aí, nós vamos pegar essa equação aqui e vamos somar com a nossa segunda equação. Então, esse menos 4 com esse 4 vai cancelar e a gente vai ter 0x menos 4y mais 5y mais y, menos 4z mais 6z mais 2z, e menos 88 mais 113 é igual a 25. Então, isso daqui vai ser a nossa nova segunda equação. E aí, percebam que nesse caso aqui desse nosso problema, só com esse um passo aqui, a gente já conseguiu completar essa primeira etapa. Então, vamos aqui para a segunda, que a gente tem que eliminar o y na terceira equação, para que ela fique dessa forma aqui, ó. Que tem apenas a
a variável z. Então, nesse caso, a gente vai precisar transformar essa terceira equação. E aí, novamente, prestando atenção aqui nos coeficientes do y, que é exatamente a variável que a gente quer eliminar, a gente vai perceber que, nesse caso, nós temos o 1 e aqui nós temos o 2. Então, a gente vai pegar essa segunda equação aqui e vamos multiplicar ela por menos 2. Então, a gente vai ter menos 2y menos 4z igual a menos 50. E aí, somando isso daqui com a nossa terceira equação, a gente vai ter aqui, ó, 0y menos 5z igual a menos 50. Prontinho, já conseguimos obter a nossa terceira equação da forma que a gente queria. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é simplesmente a gente resolver essa terceira equação para determinar esse valor de z. Então, vou colocar aqui, ó, só o passo a passo. Vocês podem pausar o vídeo e analisar esse passo a passo que eu fiz, que ele é bem tranquilo, bem facinho. E aí, a gente vai observar que esse valor aqui, ó, de z é igual a 10. E aí, com esse valor de z igual a 10, a gente consegue determinar o valor de y, substituindo isso na segunda equação. E aí, mais uma vez, vou colocar aqui o passo a passo para vocês. Vocês podem pausar o vídeo e analisar isso daqui com calma. E aí, o nosso valor de y é igual a 5. E aí, obtendo esse valor de z e esse valor de y, a gente consegue descobrir o valor de x, substituindo isso na primeira equação. Mais uma vez aqui, pausem o vídeo para vocês olharem essas continhas que eu fiz com calma. E a gente descobre que o x é igual a 7. Ou seja, o que isso quer dizer para o nosso enunciado? Quer dizer que nós temos 7 mesas de 4 lugares, 5 mesas de 5 lugares e 10 mesas de 6 lugares. Ou seja, totalizando, né, que essas mesas elas ocupam 113 pessoas, com um total de 22 mesas, como havia sido dito no nosso enunciado. Tá bom, galera? Tchau, tchau!